ao redor desse mundo. Nós somos um instituto internacional, interdenominacional, e nós não estamos aqui para levantar bandeira de nada, a não ser uma coisa: juntos nós podemos fazer uma diferença, e eu creio que essa diferença será feita entre nós. Nós estamos com um convidado hoje muito especial. Gostaria de já avisar algumas coisas que vão acontecendo durante a live, que uma delas nós vamos procurar interagir o máximo que a gente puder com as perguntas. Por isso, gente, comentários hoje tem que ser muito importante, tem que ser uma pergunta real, efetiva. Ele é uma pessoa de um coração humano absurdo. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente em Brasília quando eu estive no meio do ano no Brasil. Para muitos que não sabem de nós temos um Instituto Internacional e também está aberto no Brasil. E quando eu estive no meio do ano passado no Brasil, que foi a primeira vez depois de 9 anos de Estados Unidos, que eu fiquei 72 dias no Brasil e estive com os meus filhos, inclusive. Fizeram o nosso treinamento também, transformação, a visão que transforma. E nessa jornada no Brasil, nós tivemos o prazer de conhecê-lo através do Gustavo Lessa e da Juliana Lessa. Nós chegamos até a ele e realmente foi uma pessoa que manteve essa conexão e se dispôs com um coração muito aberto a ajudar e a nos favorecer com as informações necessárias para falar sobre esse tema tão importante hoje, que é sobre a violência doméstica. Hoje nós vamos estar muito atentos à questão da violência psicológica, o que está acontecendo, por que a gente permite isso acontecer, como que isso faz, o que acontece. Então nós vamos bater um papo muito gostoso aqui, quero muita interação de vocês, vou procurar responder o máximo que eu puder os comentários. E lembrando que não dá pra gente responder tudo, nós vamos escolher algumas perguntas. Nós tivemos uma live ontem com o André Sobi sobre ansiedade, antes de ontem com a Patrícia Munhoz sobre as autolesões. Gente, foi fantástico. As perguntas nos directs têm sido incríveis, os comentários, os agradecimentos. Poxa, isso realmente tem me motivado a caminhar e a continuar com esse projeto e esse propósito de nos ajudarmos realmente com ações práticas nesse período de quarentena, desse coronavírus, enfim, todo momento que nós estamos vivendo mundialmente. E isso realmente é um impacto. Oi, querido, oi a todos que estão entrando. Boa noite para vocês. Muito obrigada por todos aqueles que fizeram a multiplicação dessa live, por todos aqueles que colocaram nos seus grupos e chamaram alguém. Gente, muito obrigada. Eu deixei um vídeo gravado no IGTV sobre isso, pedindo a tua ajuda pela multiplicação, porque eu sou apenas uma, mas com você eu sou uma multidão. Eu falo do trabalho das formigas, que uma formiguinha você mata com um dedinho, mas a formiga ela tem condições de carregar 10 vezes o peso dela, e juntas ela alimenta um reino inteiro, sem um chefe. E a intenção aqui é essa, que a gente possa andar junto e de uma forma com propósito, e por propósito, e de propósito. Então, vamos aqui à apresentação do nosso convidado, Roberto Vinhoales. Roberto Vinhoales ele é graduado em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou casada com um carioca também, hein? Na verdade, eu não sei se o nascimento dele é no Rio, mas ele é formado pelo Rio com especialização em psicologia existencial e de segurança pública. Possui formação pessoal também, de coaching inclusive, e foi negociador do grupo de operações especiais e posteriormente analista do comportamento mentiroso da divisão da inteligência. Atualmente ele é psicólogo clínico e chefe do núcleo de psicologia da Policlínica. Mora em Brasília, como já falei, que foi onde eu o conheci. Então esse é o Roberto Vinhoales, alguém que vai passar agora esse tempo conosco e gostaria de que a gente tivesse a maior interação possível, que a gente pudesse realmente aqui conversar. Não sei quem já baixou o e-book que eu fiz com muito amor e carinho, gratuitamente, tá lá, abraçoquefala.com/ebook, tá no link da bio do Insta. Gente, vai lá. Tem duas coisas que você precisa fazer agora, antes que eu chame o nosso convidado de honra esta noite. Você vai clicar nessa setinha que tá aqui embaixo e você vai começar a passar essa live para o máximo de pessoas que você puder. Mulheres, adolescentes que estão passando por situações agressivas, até psicológicas, verbais, e não sabem o que fazer ou como agir, a quem procurar. Você vai passar isso o máximo que você puder agora. Compartilha, chama alguém. Que você não seja apenas um, que você seja uma multidão. E a segunda coisa baixa o e-book. Vai te ajudar bastante com todos esses assuntos que estamos tratando essa semana. Então vamos chamar aqui o nosso convidado. Roberto. Estamos aguardando, internet.
Aí, Opa, Roberto, querido, boa noite. tudo Você bom, quer Anne? dar um oi pro pessoal, Roberto? Oi, muito obrigado por essa oportunidade de estar podendo falar aqui. Inclusive, na hora que você estava me apresentando, você está me dando a oportunidade de falar, talvez pela ótica dos homens, né? Normalmente a gente vê falando sobre as mulheres, mas agora Que é uma fantástico. oportunidade que você quebra até tabus nessa sua apresentação, né? Eu estou muito acostumado a ouvir sobre violência feminina e são as mulheres falando o lado psicológico das mulheres. E eu vou tentar trazer aqui algumas dicas de como vocês mulheres podem lidar conosco. Olha, gente, quando eu falo, eu tenho hoje mesmo, Roberto, eu lancei um vídeo no IGTV falando do propósito de tudo isso que a gente está fazendo, né? Porque a gente que está por trás dos bastidores, você que me conheceu pessoalmente, a gente entende que realmente tem um propósito genuíno, né, em tudo isso que está acontecendo. Mas quem está do outro lado, é difícil compreender algumas coisas, né? Precisa de muita empatia, de muita sensitividade, sensibilidade para entender que o que nós estamos fazendo agora é realmente uma ação da preocupação com o outro, de procurar ajudar o outro, de procurar trazer uma solução, ou pelo menos sustentar nesse período tão difícil. E quando eu falo para eles, eu digo, eu estou trazendo pessoas com muito carinho mesmo, pensado, elaborado, de quem tem essa mesma sensibilidade, que tem esse mesmo propósito. E você realmente é uma pessoa assim. Eu não canso de falar, vou sempre dizer. E olha, a sua fala inicial já é realmente algo surpreendente. E é verdade, nós agora queremos ouvir por todas as óticas possíveis e que você possa contribuir contra a própria mentalidade masculina, muitas vezes machista, cultural, que tudo que está acontecendo, né? Então, muito obrigada, Claro. viu? Muito obrigada mesmo. Estou aqui. Roberto, você quer começar a falar alguma coisinha antes da gente iniciar com algumas perguntas, algumas coisas? Você tem algo para falar um pouco mais? Ou você quer que a gente inicie com perguntas? Então, só falar rapidamente que nós todos temos que ficar muito alertas, porque esse momento é um momento muito delicado, de muita mudança para todos nós, né? Sim, É uma mudança forçosa de forma de pensar. E sempre que o ser humano é levado a uma nova forma de pensar, ele costuma reagir de maneiras imprevisíveis, né? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Então, todos nós devemos estar sempre atentos para a nossa própria transformação nesse momento, que é um momento muito turbulento, mas é um momento muito oportuno também para que a gente entre em contato conosco mesmo. perfeito, perfeito. Eu estou fazendo algumas anotações, Roberto, para que a gente possa fazer um wrap-up, né? Um sum-up no final e dar algumas ações específicas para todo mundo que ficar até o final e poder tomar algumas atitudes mais direcionadas. Então, eu vou fazer bastante anotação, tá? O Gustavo Lessa falou que agora, ó, poxa, muito boa essa oportunidade. Como homem, certamente aprenderei bastante. Olha que interessante, Roberto. É, agora a gente está tendo aqui a oportunidade de te colocar diante de homens também e dar até um conselho, né, masculino, que eu acho que nada melhor do que um homem para falar com outro homem e nada melhor do que a mulher ser ouvida por alguém como você que está no dia a dia dessas situações, né? Fantástico. Então vamos lá. Deixa eu ver se até agora a gente já tem alguma pergunta. Gente, olha, esse é o momento, tá? Olha, a Zaide que está falando que baixou mesmo o e-book. Zaide é uma médica e eu estou muito feliz com esse comentário de você baixou o e-book, leu e muito bom mesmo. Gente, obrigada, viu? Nada melhor do que outra pessoa falando de algo que você está feito, porque é tão chato você falar de você mesmo, mas eu sinceramente criei esse e-book com muito carinho. E o Roberto também me comentou que baixou, leu o e-book, fez os comentários dele. Fiquei muito grata, Roberto, por isso. E eu acredito que a gente realmente vai conseguir contribuir ainda mais com isso. Violência simbólica é pouco compreendida. O que você quer dizer com isso, Tainá? Você entendeu, Roberto? Violência simbólica é pouco compreendida. Vamos esperar ela explicar um pouco melhor qual o significado de simbólica para ela, né? Eu acho até que eu peguei agora um pouquinho. Tainá, eu vou esperar você escrever. Como mudar uma mulher que tem medo de denunciar o companheiro? Essa aí eu sabia que essa pergunta a gente até É antecipou, clássica. viu, Daíse? Nós antecipamos essa pergunta e nós vamos chegar lá, né? Até mesmo vamos entrar aqui no assunto de quando é considerado agressão, né? Quando chega a um ponto de não, essa eu tenho que denunciar. O que fazer para denunciar e etc. e tal. A gente vai chegar nessa pergunta, muito boa.
Tainá, se pronuncie, que nós estamos querendo interagir com a sua pergunta. O que é simbólica? Eu acho que essa questão do simbólico que ela está querendo dizer é quando a violência ela não é exatamente percebida. Não é aquele soco na cara, não é aquele braço quebrado, é algo simbólico, é aquela agressão verbal, é aquela agressão psicológica, é aquela pressão que é exercida. Eu entendo um pouco por esse caminho. Gostaria de que você se pronunciasse, Tainá. O que você fala sobre isso, Roberto, por essa minha ótica? Bom, com a legislação a respeito da Lei Maria da Penha, isso se tornou abarcado por ela. É muito amplo a forma de entendimento. Como a violência é algo que antigamente nós só compreendíamos como uma violência física, né? Quando a gente ouve falar em violência, a gente imagina aquela cena clássica de alguém agredindo outra pessoa. A Uhum. Lei Maria da Penha, ela é muito mais abrangente do que isso, ela vai muito mais longe do que isso. Só para você ter uma ideia, Orlando, a violência, a partir do momento que a mulher, por qualquer circunstância, por qualquer motivo, sentir lá dentro dela que foi ofendida de alguma forma, nós já conseguimos classificar em um tipo de violência. Então, existem inúmeras formas de violência, mas o termômetro para saber quando uma mulher se sente violentada é quando bate aquele, sabe aquele pequeno espeto assim no coração, aquela mágoa do tipo, poxa, é uma mágoa profunda? E nesse momento é a hora em que ela deve pensar se vai agir ou não. Só para você ter uma ideia, a violência ela pode ser física, ela pode ser psicológica, ela pode ser moral, ela pode ser até uma violência patrimonial. Só o fato de um homem, de forma coercitiva, dizer você não vai ter dinheiro se não fizer isso, ou quem manda aqui sou eu e o dinheiro é meu, Fantástico. isso já é uma espécie de violência. Então, se as pessoas que estão nos assistindo resolverem procurar saber um pouco mais sobre isso, vão ver que qualquer sentimento que elas tenham, em qualquer circunstância, elas conseguem, dentro de uma delegacia, dentro de um Ministério Público, né, ter o amparo que elas precisam nesse sentido. Roberto, você falou algo muito, muito forte agora, e muito sério. Eu não sei, é até difícil falar de alguns assuntos assim quando é muito público, principalmente internet, né? Você não tem a capacidade de alcançar quem está te ouvindo, aquele que vai pegar um pedacinho. Eu acredito que essa é um tipo de conversa e live que você tem que estar do começo ao fim, compreendendo o contexto, interagindo bastante para que não fique nada errado nessa comunicação. Deixa eu fechar aqui essa. Não fique nada errado nessa comunicação. O sol agora resolveu. Gente, estava uma chuva torrencial agora há pouco. Agora bateu um sol, tá vendo? Tudo passa. Tudo passa. A luz vai sempre vir. A gente tem. Eu preciso ter muito cuidado nesse momento para que a gente possa dar esse direcionamento para as pessoas que estão ouvindo. Você precisa entender que nós estamos numa multidão, num público, onde nós não estamos direcionando e não estamos com uma pessoa individual, que é diferente, um atendimento personalizado, com uma explicação, uma ajuda pública e etc e tal. Porém, eu vou arriscar algumas coisas, Roberto. Eu acho que é a nossa chance, a nossa oportunidade. Muitas mulheres, elas abrem o campo para a violência, em alguns casos. Por exemplo, quando você se sujeita a uma pressão financeira de uma pessoa, tipo, você se sujeita. Desculpa. Quando você se sujeita aos pagamentos dessa pessoa, eu banco tudo em você, agora você aceita tudo que eu mando. Que é essa violência patrimonial que você está falando. Eu acho que a mulher acaba se expondo de uma forma onde ela não precisava. Se ela compreender que ela tem todas as ferramentas para exercer o que ela precisa na vida e não se submeter a esse tipo de tratamento. Ele paga as minhas contas, o meu cartão de crédito está liberado e eu aguento a porrada que eu tiver que aguentar. Né? Eu acho que isso é uma coisa realmente muito séria. O que você realmente falou é algo muito, muito importante. Você conseguiria falar alguma coisa sobre isso? O, o grande termômetro da questão da violência contra a mulher, ou da violência que a mulher sente, está exatamente nesse fiel da balança que você trouxe. Às vezes, numa relação, existe um contrato implícito, onde a mulher se relaciona com o homem através de um contrato no qual não é estabelecido claramente.
E ela vai se sujeitando àquele contrato e o homem vai impondo aquele contrato. E com o passar do tempo, esse contrato não estabelecido de forma clara, ele passa a se tornar uma forma de subjugar o outro. E depois de um tempo, essa forma de subjugar se torna uma violência doméstica, se torna uma violência contra a mulher. Então, quando a mulher consegue fazer uma autoanálise, observar no relacionamento, quando a coisa está saindo de um contrato implícito no qual ela se submeteu por um interesse dela e passou a deixar de ser um interesse próprio para se tornar uma violência no qual ela se sente sufocada, aí é o momento em que ela deve começar a ligar um alerta nesse sentido. É. E aí é onde a gente entra de novo naquela questão do autoconhecimento. Eu gostaria muito de que, se ao final a gente levantasse a mulher para ela compreender que ela não precisa ser vítima, porque quando você se coloca no lugar da vitimização, fica difícil até de você tomar uma atitude, né? Eu não Sim. sei até onde você consegue, eu não sei até onde você consegue compreender, ou, aceitar e concordar com o que eu estou te falando e você ampliar esse tipo de conversa. Mas eu acho que toda vez que quando você entra numa posição de vítima, fica difícil você tomar uma atitude melhor. Então, se toda mulher entender que ela não é vítima de uma situação, porque também está nas mãos dela o poder de uma ação, eu acredito que ela já tem uma parte do caminho andado para que isso seja liberado. O que você acha? Ela precisa primeiro se amar. Esse é o primeiro passo. Parece chavão, mas quem não se ama não consegue exigir que ninguém a ame, né? Gente, vocês estão Para que ouvindo isso? Vocês estão ouvindo? Eu quero agora uns high fives aí, um ok, um coração ou uma carinha de choro. Me ajuda, como é que eu me amo? Eu acho que isso aí é uma coisa fundamental. Se você não se amar, você vai. Eu costumo dizer que quando você não sabe o valor que você tem, o abuso é inevitável. então, como é que uma mulher ou até um homem, porque o homem também às vezes sofre violência doméstica, né? Tem casais, relações homoafetivas em que isso também ocorre. Mas falando da mulher em si e pela experiência que eu tenho dentro do consultório e pelo que eu tenho visto na vivência das pessoas com quem eu tenho contato, a mulher, ela luta muito pela relação. Ela é uma defensora daquilo que ela acredita. Então, quando ela entra numa relação, ela está disposta realmente a trazer uma nova vida para aquilo. E nisso, ela acaba se submetendo a uma nova etapa da vida dela na relação. E o homem entra na relação também, só que nem sempre ele entra com a mesma passionalidade que a mulher. Não que não ocorra, é claro que existem casos e casos, mas eu estou falando de uma maneira geral dentro do que eu tenho visto no consultório. E com isso, as mulheres começam a viver um relacionamento no qual elas sutilmente, talvez através do inconsciente, elas comecem a se submeter a coisas que lá na frente no relacionamento podem se tornar mais agravadas. Por exemplo, Ah, deixa eu te você, pedir, dá um exemplo. você tem um relacionamento no namoro. No namoro, você sai com seu namorado e aí começam as brincadeiras. O seu namorado começa a definir quem são as suas amigas. Ele começa a cercear os seus direitos por aí. Não, olha, meus amigos, vamos sair com os meus amigos, deixa as suas amigas para lá. Ou começa a fazer brincadeiras e piadinhas com a namorada dele, com a mulher dele. Ela passa a ser o alvo das piadas dele com os amigos dele. Esses pequenos sinais que vão sendo dados durante a relação, eles servem de alerta para duas coisas. Uma, para você começar a observar com quem você está se relacionando. E a outra, para você olhar para si mesmo e ver até onde você se permite se submeter àquele tipo de relacionamento. Perfeito. Mas muitas vezes a mulher continua entrando no relacionamento, acreditando que com o passar do tempo aquele tipo de coisa vai melhorar, vai mudar. Ah, é uma brincadeira, é isso, é aquilo. E ela vai esperando e começa a se gerar uma expectativa nesse relacionamento de que ele venha a mudar. Só que é aí que mora a grande diferença, é aí que mora o segredo da coisa. Se você não tiver condições de, às vezes, se impor ou exigir, né? E aí existem formas e formas de se exigir, que a gente pode conversar um pouco mais aqui sobre comunicação passiva, assertiva e Perfeito. comunicação agressiva. Perfeito. Se a, se a mulher não tiver
como começar a desenvolver essa habilidade e viver na expectativa de que um dia aquela pessoa mude, a probabilidade daquele comportamento passivo dela reforçar o comportamento agressivo dele é imensa, porque o reconhecimento próprio da parte do homem não vai existir. Infelizmente, há uma tendência natural do ser humano, onde ele encontra um campo fértil, ele tende a explorar aquele campo cada vez mais no interesse próprio e não do outro. Então, quem delimita acerca de até onde o outro pode ir somos nós. Não sei se Gente, deu. sinceramente, eu acredito que você agora tem a obrigação de colocar essa live para frente. Você tem que colocar o máximo que você puder, faz um print da tela, chama alguém, comunica, porque o que o Roberto está falando agora é atendendo muitas pessoas e eu vejo muitos movimentos e é muito difícil você encontrar uma comunicação tão diretiva, tão assertiva como o Roberto está fazendo agora. Nós temos algumas perguntas para responder agora, Roberto. Eu quero dar uma pausa para a gente responder, porque são bem importantes. Quero te agradecer por todos esses toques que você está dando agora, porque eu acho que o primeiro passo é o se ama, que você falou. Eu acho que o segundo, não sei se você concorda, mas seria ponha limites. Aprenda a colocar limites, porque eu acho que essas barreiras, esses limites, não barreiras de muros, mas de cercas, né? Porque uma coisa é você levantar um muro, ninguém passa, ninguém vê, ninguém interage, não se relaciona. Outra coisa é você levantar uma cerca, onde você consegue ver o que está do outro lado, o outro consegue ver o que está em você, mas existe um terreno limitado, né? E eu costumo dizer que manso é aquele que não ultrapassa os seus limites. Porque até um pássaro, se ele passar de uma certa altura, o oxigênio para ele chega errado, ele para de ter a respiração correta e morre. Então, eu acho que tudo nessa vida, absolutamente tudo, existe um limite. E eu acredito que realmente começa por aí. Jovens, um parêntese grande porque o Roberto está falando. O namoro não é pegação. O namoro é para que você possa conhecer com quem você está se relacionando. É para você compreender que tipo de relação você está tendo. E muito mais do que olhar para o outro, se o outro te cobra, se o outro é ciumento, se o outro é egoísta, se o outro é possessivo, olha para você. É natural, obviamente, do meu olhar como especialista de autoconhecimento falar sobre isso. Porém, é real. O próprio o Roberto começou falando sobre isso. Se você começar a olhar para você, você vai se entender mais. Por que eu estou aceitando esse tipo de egoísmo? Por que eu estou me adaptando a esse tipo de ciúmes? Por que eu estou cedendo às ações possessivas? E aí vai ficar muito mais fácil você compreender o que você está tendo como relacionamento. Porque você nunca vai conseguir mudar o outro, certo, Roberto? Nunca. Você nunca vai conseguir tocar o outro e mudar o outro, mas você tem como mudar a tua atitude que vai mudar do outro, possivelmente. Nós vamos aqui a pergunta primeiro da Izzy. Como ajudar uma mulher que tem medo de denunciar o companheiro? Roberto. Bom, vamos lá. A primeira coisa que essa mulher precisa é estar preparada para denunciar. Ela precisa estar convicta de que ela vai denunciar, ela precisa estar segura disso, né? O que eu sugiro para essa pessoa é que ela comece a fortalecer isso dentro dela. Então, se ela tem medo de denunciar o companheiro, é porque existem dentro dela algumas interferências na relação, algumas construções psicológicas que faz com que ela acredite que aquela pessoa é uma pessoa que possa causar algum mal a ela. E iniciando isso, a partir de você conversar com alguém e trocar informações com alguém, você começa a ter uma visão de quem está isento para saber se aquela pessoa realmente é uma pessoa que oferece perigo ou não. Porque é muito comum as pessoas se relacionarem com homens, e existem homens que eles são extremamente violentos ou agressivos com as mulheres, mas porque ali ele está no território dele. Quando ele está fora, essa personalidade, muitas vezes, ela é covarde, ela é, ela é dissimulada, ela é submissa. Então, essa personalidade, ela precisa se tornar clara para essa mulher que está com essa pessoa. E, às vezes, uma amiga, às vezes, no processo terapêutico, às vezes, com uma outra pessoa que conheça o casal, ela pode começar a ouvir dessa pessoa
se realmente aquele medo se justifica. Esse é o primeiro passo que ela precisa fazer. O segundo passo é ela compreender que, uma vez tomando a decisão, ela tem todo um aparato estatal para protegê-la a partir do momento em que ela seguir adiante na decisão dela. Existem inúmeras formas, através da legislação, dela ficar protegida dessa pessoa para que ela possa continuar a vida dela sem esse medo. Roberto, me diz uma coisa. É engraçado porque eu acredito que uma das coisas que leva o homem a ter muita atitude de agressão é quando ele acha que a mulher não tem alguém que a proteja. É quando faltou um pai para proteger, faltou uma figura masculina para falar, opa, peraí, tá batendo por quê? Né? Então, assim, eu acho que mais do que qualquer outra coisa, a gente tem que compreender que o silêncio, amanhã nós vamos estar falando sobre isso, não pedir ajuda. A Ana Flávia Cavagnoli vai vir para a gente conversar e falar um pouco sobre isso como depoimento pessoal dela. Não de violência, mas o que é você ficar calado e não ter um mentor, não ter alguém que está do teu lado para te ajudar, para te incentivar, como você falou. Você falou que ela tem que firmar essa certeza dentro dela, que ela tem que estar preparada para fazer isso. Não é, mulheres, não é agora se terminou a live, você vai correr e vai começar a fazer atitudes que não tem nenhum amparo pós. Toda atitude, ela vai puxar uma outra atitude. Toda escolha de mudança, ela vai trazer uma outra mudança sim ou sim. Então, você tem que saber que cada atitude sua de uma mudança, de um limite colocado, vai incomodar o outro. Então, você tem que ter uma sequência de ações orientadas para que você não dê murro em ponta de faca. Você não comece a fazer coisas sem pensar. Eu acho que isso é muito importante. Concorda, Roberto? A gente tem isso Só, claro. Então, só, assim, mais do que a justificação de ficar com esse medo no coração, como você falou, será que esse medo justifica? Né? Você tem que saber que se você não tem um pai, um irmão, um tio, alguém que está te ajudando, porque às vezes é até a própria pessoa que está te espancando, é o teu pai que deveria te amar, né? Você não tem o teu marido do teu lado para te defender, porque é ele mesmo quem está te espancando, seja verbal, psicológico ou física. Então, se você não tiver essa figura, você tem que entender que a lei é esse amparo. Quando ele entende que se a polícia bate, ele fala, opa, alguém tá lá. O que você não pode é se ficar completamente à mercê do que está acontecendo. Você tem que mostrar que existe algo ou alguém por você. E essa lei também é esse amparo, para mostrar que existe um limite. Porque a pessoa só vai invadindo cada vez mais quando não teve um limite. Concorda, Roberto? Primeiro foi um puxão de cabelo. Primeiro foi um palavrão, primeiro aquela agressão contra a identidade da mulher, né? Que é uma coisa que eu trabalho demais, é com a identidade da mulher. Primeiro é contra a identidade dela, é contra o que ela é sempre a agressão verbal, ela sempre vai direto na identidade. Você é uma burra, você é uma cachorra, você é uma sem vergonha, você não presta para nada, você me atrapalha. Você é uma pedra de tropeço, você é uma, então é sempre você é. E o você está totalmente direcionado à identidade da mulher. E não à atitude do que ele está fazendo. E não à atitude dela por qual irritou, né? Alguma coisa que foi irritado. Então é muito importante você separar o que você está ouvindo para que você possa pedir essa ajuda e, de fato, ir aonde você deve. Então, eu no seu lugar, estaria com papel e caneta anotando muita coisa agora. E é o que eu também estou fazendo. Eu queria só ver se aqui, Roberto, o meu comentário, ele está... Eu coloquei um pin que nós estamos falando sobre violência doméstica e eu não estou vendo esse pin aqui colocado. Eu vou colocar aqui de novo. Porque quem estiver entrando... Violência doméstica. Quem estiver entrando só depois, tem que saber do que a gente está falando, né? Vamos lá. eu vou só te Fala. dar um exemplo. Claro. Está me falando desse medo que precisa ser avaliado se primeiro ele se justifica. Em um caso que nós tomamos conhecimento lá no trabalho. Existia uma pessoa que ela sofria constante atos de violência dentro de casa. E ela tinha muito medo do marido. O marido era muito agressivo, né? E ele dizia que ia matar a mulher. Eu vou te matar, se você me largar, eu vou matar, eu não sei o que eu vou fazer uma besteira.
Enfim, e isso foi sendo alimentado na relação durante muito tempo. E sobre essa batuta, ele veio conduzindo a relação. Só que isso chega uma hora que se torna insustentável. E essa mulher resolveu tomar uma atitude. Ele é policial militar. E ela tomou as atitudes e saiu. E ele começou a fazer as ameaças que ele se prontificou, né? Não chegou a tomar uma atitude específica, mas chegou a fazer as ameaças por telefone, sempre que ela dava oportunidade, porque isso também acaba ocorrendo. Nós acabamos dando oportunidade para que a pessoa consiga falar o que ela quer. E eu explico isso daqui a pouco. Mas então essa mulher, ela resolveu tomar uma atitude e num determinado momento, conversando com uma amiga, a amiga virou e falou para ela: por que você não avisa para ele que você vai na delegacia registrar uma ocorrência de Maria da Penha? Porque só o fato dele estar te ameaçando já configura crime. E aí ela falou, numa das discussões, ela falou pelo telefone para ele: olha, se você me ligar de novo e falar isso, na próxima vez eu vou na delegacia registrar uma ocorrência de Maria da Penha e você sabe as consequências disso para você. Como ele é policial militar, ele sabia das consequências disso. Nunca mais incomodou a mulher. Ele mudou da água para o vinho, porque ele, como um policial militar, deve ter ido várias vezes na casa de pessoas impedir Maria da Penha, ou evitar Maria da Penha, ou conduzir o autor de Maria da Penha para a delegacia, e ele sabe das consequências. E dentro das delegacias, nós hoje temos visto o quão importante é a presença do Estado para proteger as mulheres, entende? Roberto, me fala uma coisa. Normalmente, quando eu já ouvi muitas mulheres, né? Imagina aí, ao longo de 11 anos ouvindo mulheres, elas chegaram e falaram que todas as vezes que elas anunciaram a atitude que elas iam tomar, a primeira ameaça, porque eles já se sentem ameaçados, né? Eu vou denunciar você. A partir dali, muitas delas ficaram completamente aprisionadas, porque aí já começou a chantagem financeira, emocional, morte de filho, ameaças. Então, quando é que a gente tem a qual que é o ponto de discernimento de você avisar que vai fazer ou você de fato começar a dar o primeiro. O que é pior para um agressor? Você que está completamente dentro dessa área, né? É ele se sentir ameaçado porque eu dei um toque, até quando esse toque antes da atitude ele é válido, ou quando eu já tomo uma atitude ele já é notificado por alguém. Qual é o menos arriscado para quem tá do outro lado sendo agredido? Isso é muito relativo, né? O que acontece numa relação conjugal é que normalmente, dependendo do tempo, uma pessoa conhece a outra. E a pessoa sabe quando são ameaças e quando são ameaças infundadas. Então, é a sua postura como ameaçadora, de quem vai tomar uma atitude, é que vai definir se isso realmente vai ficar claro ou não. Muitas vezes, numa relação, a pessoa fala: eu vou te denunciar, eu vou te denunciar. E está falando isso pela 10ª vez, pela 30ª vez, né? Então, ela perde o sentido em si, a própria ameaça. Mas quando você, mais uma vez, olhando para si mesmo, você está convicto do que vai fazer. E é uma questão de sobrevivência de si mesma, é uma questão de amor próprio, é uma questão de olhar para si mesma, né? E pensar entre essa relação doentia que eu estou vivendo, entre o amor que eu tenho por esse homem e entre a minha saúde física, a minha integridade física e mental, o que deve prevalecer? E a partir desse momento, ela pensando isso e chegando a uma conclusão, ela toma a atitude que ela sabe que deve tomar. Gente, pergunta, tá? Qual a minha prioridade? Ele colocou algumas opções entre o amor, a relação e a minha saúde física, a minha integridade física. Qual que é o mais importante? Eu costumo dizer que prioridade, Roberto, foi o que eu passei aqui. Quando eu vim de Boston, que eu morei lá por 7 anos, lá a gente tinha tempestade de neve. Ou seja, caía aquele mundo de neve, você ficava preso, mas você sabia o que ia acontecer no outro dia, né? Aqui em Houston é furacão. Você só sabe o que vai acontecer depois que acabou tudo. Então, a primeira coisa quando a gente ficou sabendo do furacão, quando chegamos aqui, 5 dias antes do maior furacão da história, que foi o Harvey, foi a preocupação de aonde colocamos os filhos e aonde guardamos os documentos. Ou seja, num momento de crise, no momento de uma tragédia, no momento de algo que é brusco, você tem que parar e se perguntar o que é mais importante. E você tem que ficar com uma opção.
E eu falo que decisão é quando você rompe com as outras opções. Eu decido quando eu rompi com qualquer outra opção. Eu só tenho aquela, só tenho aquele caminho. Então, a primeira coisa que vocês têm que perguntar é o que eu vou fazer? É a integridade física dos meus filhos? É a minha integridade física? Né? O que eu faço? Então, nesse momento é muito importante. Roberto, a gente está com, na verdade, até a gente tem 1 hora pelo Insta de tempo liberado. Depois disso, o próprio Instagram apaga a live. Então, nós vamos ter que ser agora efetivos dentro desses últimos 15 minutos. E eu te falo, gente, vem fazer parte do nosso meio Leste, porque lá dentro a gente tem como te informar o que está acontecendo. Eu vou criar vários PDFs dessas lives que a gente está passando, principalmente da de hoje, porque é necessário todas essas informações chegarem de uma forma estruturada para você, você tomar uma atitude correta, de uma forma orientada. Então, você precisa estar conosco. E a forma que você tem de fazer isso é passando para o nosso grupo de e-mails. Depois você vai ser lançado para um Telegram fechado, alguma coisa assim parecida. E aí lá a gente vai poder conversar um pouco mais. Vamos aqui para a pergunta. Olha aqui, Roberto. Violência patrimonial. Li que por causa dos 600 mil, muitos casais estão brigando por causa de dinheiro, né? Estão brigando. Fico imaginando, nesse momento, as ocorrências estão sendo online. Imagina denunciar o agressor estando ao lado dele. Essa mesma pergunta, Roberto, tem a outra aqui que mencionou praticamente a mesma coisa. Ela falou o seguinte: imagina passar nessa pandemia, a situação que nós estamos vivendo agora como pandemia, viver ao lado do agressor no mesmo ambiente, dentro desse ambiente forçadamente fechado. E aí? Sim, mesmo esse ambiente forçosamente fechado, ele ainda é permitido que você vá a uma delegacia registrar uma ocorrência e você conseguiu o aparato do Estado para te proteger. Então, o ambiente é fechado, né? Você tem que conviver com uma pessoa nessa situação, e aí tem algumas formas que a gente pode conversar aqui, que eu acho até interessante trazer para vocês, de como você tenta lidar com essa situação. Mas a partir do momento em que a pessoa está convicta de tomar uma atitude, não é o ambiente fechado que vai impedir a pessoa de ter a sua integridade física preservada, de ter a justiça sendo feita, né, em prol da defesa da mulher. Ela pode ir à delegacia da mesma forma, registrar uma ocorrência da mesma forma, o marido vai ser levado, conduzido para a delegacia da mesma forma e vai ser afastado dela e das crianças, se tiver crianças envolvidas, da mesma maneira. Isso não muda nada em relação ao procedimento que deve ser adotado. E, Roberto, teve um outro comentário aqui, ó. Mas nem todas as delegacias estão preparadas para receber as mulheres, infelizmente. O que significa isso e o que a gente pode estar fazendo? Porque, assim, a ideia também é não jogar tudo. Existem atitudes que nós precisamos tomar, independente se vai ter uma polícia, se vai ter um presidente, se vai ter um governo. Existem coisas que você precisa se posicionar. E esse terceiro item que você colocou aqui, posicionamento, acho que ele é super importante. Mas o que fazer para procurar o lugar devido e o que fazer numa situação dessa? Aquelas que querem fazer, estão procurando, mas não estão conseguindo ter esse apoio. Hoje, principalmente no DF, as delegacias estão todas preparadas para atender, seja da Zona Norte à Zona Sul, né? Você hoje já tem isso mais do que disseminado entre as delegacias. Então, esse tipo de atendimento a pessoa vai ter. Existem instrumentos que podem ser feitos de imediato para atender essas pessoas. Existem também as delegacias que são especializadas especificamente para atender as mulheres, né? Que é o caso da Delegacia da Mulher, que é a Promotoria Pública de Defesa da Mulher, que é o telefone 180, que também serve para registrar e tirar dúvidas a respeito do que é agressão à mulher. Então, a mulher precisa, como eu já falei aqui, e eu acho que é importante a gente sempre enfatizar isso, ela precisa estar decidida. Uma vez decidida, o que não falta é formas de atender. É esse anseio que ela tem. Agora, existe o outro lado também, né? Porque nós estamos aqui conversando sobre extremos, né? A partir do momento que Sim. a mulher, às vezes, está 5, 10, 15 anos com uma pessoa e sofre violência doméstica e ela resolve dar um fim, né? Da maneira que a gente conversa aqui, é aquela coisa. A gente pode estar colocando as mulheres numa situação em que é o 880, está com a faca no pescoço e tem que tomar uma decisão, e realmente é uma decisão que pode ser desastrosa. Mas existem formas
da mulher tentar começar a lidar com isso. E isso talvez seja uma questão importante, que é um pensamento de não buscar romper a relação, mas sim transformar a relação. Olhar para o que foi feito durante essa relação, o que levou a isso, como foi que eu cheguei nisso, como foi que nós chegamos nisso, e como é que nós vamos sair disso, o que que nós precisamos fazer para mudar isso. E nesse momento, às vezes um acompanhamento profissional, uma terapia de casal, né? Uma mudança de hábitos, de cultura, isso pode favorecer a interação do casal. Porque, Orlânia, às vezes a agressividade do homem é uma manifestação doentia, adoecida da parte dele. Ele agride a mulher, mas tem homens que sofrem com isso. Lá no seu inconsciente, quando fazem uso de droga, fazem uso de álcool, eles podem estar vivendo um momento de sofrimento. E Sim. muito daquela relação que foi construída, né, não precisa ser perdida porque simplesmente houve uma agressão física e a partir de agora eu tenho que denunciar, porque a lei diz que eu tenho que denunciar e eu tenho que mudar minha vida toda e largar o homem que eu amei durante a vida toda, porque agora eu tomei um tapa dele. Mas é preciso que essa mulher olhe para si mesma e entenda aonde eu contribuí para chegar a isso, para que eu possa mudar isso. O que foi que eu não percebi nele? O que foi que aconteceu na nossa vida que chegou a esse ponto para que a gente mude, né? E a partir de então, ela começa a exercitar, porque tem que ser um exercício diário. Começa a exercitar uma nova forma e uma nova postura. Cada nova forma e cada nova postura que a gente adota gera efeitos colaterais e gera consequências. Exato, E ela precisa também estar preparada para isso, né? E aí exato. sim, ela tem o suporte de alguém da polícia ou de alguém do Ministério Público como orientação de conduta e não como alguém para definir uma conduta, entende? Perfeito, perfeitamente. Eu vou fazer um sumapzinho no final, a gente faz um wrap-up aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a violência é proferida a partir dos filhos para com os pais, quais recomendações a família deve tomar, tendo em vista a possibilidade dos A Lei Maria da Penha, todos a exercitar, porque tem que ser um exercício diário. Começa a exercitar uma nova forma. Ela tem o suporte de alguém da polícia ou de alguém do Ministério Público como orientação de conduta e não como alguém para definir uma conduta, entende? Perfeito, perfeitamente. Eu vou fazer um sumapzinho no final, a gente faz um wrap-up aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a violência é proferida a partir dos filhos para com os pais, quais recomendações a família deve tomar, tendo em vista a possibilidade dos filhos ainda serem independentes financeiramente? É, as questões, todas elas, independente de serem maridos ou esposas, filhos ou pais, todas elas têm o mesmo tronco, a mesma problemática. É a carga emocional na relação, que há uma relação com aquela pessoa. No caso da dependência, a situação é a mesma. Se ele é menor de idade, existem leis que amparam a pessoa da mesma forma, né? Tanto o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto a Lei Maria da Penha, todos eles têm instrumentos que já prevêem essas situações. Então, se o adolescente é agressor, a situação não difere muito do marido. É alguém que está dentro da sua casa e é alguém que te agride. Essa pessoa, ela sofre as sanções da justiça da mesma forma. Então, caso haja uma denúncia de uma mãe que é agredida pelo filho, a mesma coisa é feita.
através de um registro de uma ocorrência policial. A polícia toma as atitudes e retém o filho dela. A questão começa quando ela sofre a agressão e dói muito mais a ela quando ela vê a sanção que o filho vai sofrer do Estado. Uhum. Esse talvez seja o grande dilema de uma mãe ou seja o grande dilema de uma esposa. Quer dizer, entre ver o meu marido ou ver o meu filho sofrer a sanção do Estado e eu sofrer, então eu sofro. Esse talvez seja assim o dilema mais complexo para se resolver. Mas, mais uma vez, enquanto ela viver isso sozinha, sem buscar ajuda, sem buscar grupos com quem ela possa trocar, ela vai se encontrar numa encurralada. A De nossa uma forma ou mente, de outra, né? a nossa mente ela é feita para encontrar soluções, mas nem Uhum. sempre ela encontra soluções sozinha. Às vezes, essas soluções elas são encontradas de forma colaborativa. E uma troca de experiências, e às vezes uma troca de experiência profissional, ou uma troca de experiência com alguém que já passou por isso, dá uma luz que ela jamais tinha imaginado. Abre uma porta que ela nunca imaginou que pudesse existir. Uma terceira via. Não é só eu sofrer ou o meu filho sofrer. Não é só eu sofrer ou meu marido sofrer. O mundo seria muito simples se fosse ou. É mais complexo do que isso. Existem formas de se mudar isso sem que haja o sofrimento de uma das duas partes como finalização da situação. Fantástico. E, Roberto, tem uma pergunta aqui. Tem uma frase aqui que eu achei fantástica. A expectativa de mudança do outro é o grande vilão dos relacionamentos. Nós, como o Roberto falou, nós estamos falando de dois extremos, né? Aquele que você precisa sair da situação, sai correndo desse negócio, para com isso. Você tem um valor imensurável, você tem um valor único e que não faz sentido você permanecer nessa agressão, já acabando com os teus neurônios, porque tem muitas coisas que realmente afetam. Nós estamos falando aqui para um público brasileiro, mas a gente também, o Instituto ele é com base no espanhol, no inglês, no português, e no espanhol, essa semana mesmo eu vi o caso de uma mulher. Roberto, é triste, porque depois de tantas agressões na cabeça, por exemplo, ela começa a afetar o nível de estudo, de compreensão, de memória. Então, são coisas que você está deixando com que o outro acabe com a sua vida. E a gente teria esse outro extremo, que o Roberto falou, que não é um tapa que vai acabar uma família inteira. É uma questão de parar e, mais uma vez, todas as falas dele foram voltadas para uma pergunta, primeiro para você, de autoconhecimento, partindo de você e não do outro. Todas as perguntas dele. Então, acho que isso realmente é, tipo, não te dou chance para não ser autorresponsável. O Roberto tá falando isso, tá, gente? Seja autorresponsável, seja por um posicionamento, para uma atitude, para pensar e recomeçar. E a segunda coisa que ele está falando, sempre com alguém, sempre acompanhado, sempre com um profissional, sempre que alguém está te ajudando. Alguém mencionou aqui em algum momento, Roberto, desculpa porque eu tô aqui toda hora falando alguma coisa, eu tô anotando, vendo as perguntas, né? Então, tendo um maior momento de interação. Tem uma outra pessoa aqui que falou assim, me feria muito não ter amigos. Eu não sei se ela quis dizer, ó, você não tem amigos. Isso me machucava bastante. Eu não sei se isso era a frase do agressor para essa pessoa, porque todo agressor ele ainda também vai com a questão verbal, né? Ou se ela tá falando não conseguia porque eu não tinha amigos. Nesse momento, um agressor, ele já não sabe nem o que tá fazendo. É como o Roberto falou, dentro dele tem toda uma história vivida. Muitos agressores estão batendo sem saber por que um dia apanharam. E eles estão devolvendo algo que receberam sem saber como, nem por que, nem para onde. Então, essa dependência, como ele falou, que muitas vezes se torna um vício emocional dentro de um casal, ele tem que ser compreendido. E muitas vezes a gente também tem que compreender que a pessoa que está passando por isso, ela não tem que ouvir o que ele está falando. E a segunda, que nesses momentos você não está precisando de um amigo, você precisa de um apoio que vai tomar uma atitude. Amigo, você vai falar em outro momento, gente. A gente tem que entender. A mulher tem muito essa coisa, sabe, Roberto, de sentar para chorar as pitangas. Não, gente, tem gente que não é, tem horas que não é amigo que você precisa. Tem momentos que você precisa de um profissional, de uma ajuda direcionada, de uma orientação direcionada, como o Roberto está falando isso o tempo inteiro. Vamos aqui, olha, eu quero voltar para as nossas perguntas, Roberto. E uma adolescente, e aí a gente vai ter que já começar a ir para os caminhos finais. Uma adolescente que está sofrendo a agressão em casa. Ou ele está sofrendo pelo pai ou pela mãe, ou ele está vendo isso acontecendo em casa com o pai e com a mãe. E ainda mais situações mais sérias ainda, que é quando é filho de policial. Quando um adolescente está vendo isso dentro de casa e ele se vê pequeno diante da situação,
qual que é a melhor forma da gente conseguir atingir esse coração de que ele precisa tomar uma atitude, Roberto? E qual que é a segurança que esse adolescente tem dentro de casa nesse momento? O Esse filho, né, no adolescente, geral. Falo adolescente porque realmente é um caso bem comum. sim, seria uma testemunha do caso ou uma vítima do caso sendo um menor, né? Um menor de idade, uma Exato. criança. Né? Como você falou, a forma dele se ver deve ser muito pequena diante da situação. Aham. Isso dificulta muito uma tomada de decisão, até por desconhecimento do mundo que existe aí Abrirei fora. aqui a câmera. Só um Mas instantinho. a partir do diálogo, a partir da comunicação, né, a partir do momento que essa pessoa permite abrir aquilo que talvez a envergonhe para uma terceira pessoa, para uma pessoa no qual ela possa sentir uma confiança, alguma orientação começa a surgir a partir desse momento. Fantástico. Você, você começa a buscar esse apoio. Se a mãe é a vítima, o diálogo com a mãe, no sentido de uma mudança de atitude ou de uma tomada de decisão, é o início. O se recolher, o fugir de casa, o buscar o auxílio externo em algo que não seja diretamente o assunto, ou seja, através do uso de drogas, através de querer ficar na rua e não voltar para casa, e não ser trazido isso à tona, e esse tipo de saída nunca traz resultados positivos, porque não resolve o problema e ainda faz com que o adolescente se envolva em outros problemas. Exato. Então, o caminho mais sensato é a clareza e o diálogo. De fato, eu estou incomodado como adolescente, eu me sinto incomodado com isso. E às vezes um adolescente falando com o pai, tomando uma coragem e falar: poxa, pai, essa sua atitude me envergonha, eu não esperava isso de você. Pode ser o que o pai precisava para poder tomar uma atitude diferente, para poder repensar. Porque uma coisa é ouvir de uma mãe que construiu uma relação que muitas vezes se tornou uma relação desgastada, mas de um filho, dependendo do peso que o filho tem ou que a filha tenha nessa relação para aquele pai, um falar: poxa, pai, isso me envergonha, e você pode mudar. Eu Ou concordo, pode Roberto, também. eu concordo. E aí a gente tem que, de novo, estar sempre ressaltando, gente, existem casos e existem casos, né? Existem casos que se um filho desse chegar para um pai, ele leva um tapa na hora. Você precisa entender os posicionamentos. Não é no momento que o pai tá alcoolizado, não é no momento que o pai está drogado, não são dentro das maconhas que estão acontecendo hoje dentro dos lares, né? Os pais fumando. Isso eu acredito que no Brasil seja a mesma forma. Aqui é muito comum, Roberto. Eu tenho dois filhos de 14 e quase 16 anos. E os dois, é um casal, eles trazem tudo que acontece lá fora. E é incrível como muitas vezes nosso filho chega e fala assim: ah, mas meu amigo é comum, porque o próprio pai dele é que oferece para ele. Né? Então, assim, imagina nesse momento que tá todo mundo nesse marasmo, né, preocupado, sem saber o que fazer e vai buscar esses subterfúgios em coisas diferenciadas, né? Nesse momento não é o horário que você vai chegar para o teu pai e vai falar, e depende muito da autoridade, né? Você tem que respeitar essa autoridade independente de qualquer coisa. E você tem que chegar, jovem, para o teu pai, para tua mãe, no momento certo e falar: posso te falar uma coisa? Eu te amo tanto. E tá doendo tanto ver você fazendo isso. Tá doendo tanto passar por isso com você. Poxa, pai, você era a pessoa que tinha que estar me protegendo e eu me sinto exposto ao seu lado hoje. Então, são frases que causam um efeito no momento certo, na hora certa. E eu ainda aconselho mais uma coisa. Faz primeiro o que o Roberto falou antes. Chama uma pessoa terceira. Sabe, deixa alguém sabendo de algo que está acontecendo. Não leva tudo sozinho, né? Traz alguém com você para que você possa. Eu falo que a melhor forma de você cair rápido é você andar sozinho. Mas se você anda com alguém, é difícil você cair. E não me vem dizer que você não tem ninguém. Gente, ninguém nunca não tem nada, ninguém nunca não tem ninguém. Todos nós temos alguma coisa, todos nós temos alguém, todos nós não sabemos nada que a gente não possa ensinar alguma coisa, e todos nós não sabemos um monte de coisa que não possa aprender algo. Nem estamos 100% certo, nem 100% errado. Então a gente precisa realmente começar a buscar esse equilíbrio. É, tem a última pergunta, gente. A gente vai aqui para. Vai acabar a live. 6h58. Desculpa, não vai mais para a gente conseguir responder tudo. Roberto, eu quero te agradecer. E já quero deixar aqui o convite publicamente, com muitas testemunhas, de que nós vamos voltar. Você não vai poder escapar nesse momento. Nós vamos precisar continuar com essas comunicações. Você falou de comunicação assertiva, agressiva e a assertiva, né? E nós precisamos
voltar a falar sobre comunicação. Muito obrigada. Gente, abraçoquefala.com/ebook. Entra lá no link da bio do Insta, baixa o e-book, faz parte da nossa lista de e-mails e lá a gente vai conversar sobre as nossas perguntas. Boa noite, muito obrigada por estarmos aqui. Espero que ter contribuído para a sua família nesse momento. Obrigada, Roberto. Nada. Tchau, tudo de bom. Obrigada, viu? Tchau, gente.